Que alegria poder ver muitos rostos bonitos aí de grandes amigos, pequeno evangelista aí, Alcino, companheiro de tantos anos aí, Leandrão e Simone, pai e mãe de amor que cuidaram de mim. Em 1995, quando eu tive o privilégio de ouvir a boa notícia e me converter aí na Zona Norte, o Leandrão estava chegando de viagem de BH, a Bia era uma bebezinha, e eu fui lá na casa dele lá para fazer os últimos cálculos de decisões que eu ia tomar para ser batizado. E o Leandrão, todo amor e fé, olhou e falou: "Você está pronto, pode mandar esse menino para a água e começar essa nova vida", né? E eu tive esse privilégio de ser amado por esse casal tão especial que hoje serve vocês também, irmãos. Eu honro muito você, Leandro e Simone, Bia e João. Eles moram no meu coração todos esses anos. Tenho inúmeras boas lembranças, muitas coisas boas que eu aprendi, que vocês me ensinaram, né? Eu sei que a Zona Norte tem esse privilégio hoje também de ter esse amor de vocês aí. Então, a Bíblia fala para a gente honrar homens e mulheres que amam tanto a Deus. E eu honro vocês, meus irmãos queridos, porque vocês têm dado a vida, né? Toda a dedicação de vocês, o exemplo de sacrifício, mesmo na outra cidade, vocês servindo, se doando, trabalhando intensamente para ajudar essa igreja a crescer perto de Deus. É uma enorme inspiração e um privilégio ter o amor de vocês, ter o exemplo de vocês que nos ajudam demais, né? E eu estou bastante feliz com a minha filha Carol, que está aqui do meu lado, minha esposa Regina. É uma bênção maravilhosa, né? Servir a Deus e ter os privilégios e as conquistas que ao longo da vida cristã Deus vai nos presenteando. É uma alegria pensar em todos os irmãos aí da Zona Norte. A Rosa, uma guerreira, tantos anos perseverando na fé, uma mulher que ama tanto a Deus. Ver a dona Yara, seu Lauro, toda a família, Denise, que também amam tanto o nosso Deus. Aldo e a Flávia, Wagner e Carla, Carlos e Nalva, né? Vocês importaram aí esse menino lá de Brasília também, conheci ele lá em Brasília, esse Pedro, que era um estagiário lá, cheio de amor por Deus. Andrezão, guerreiro, perseverante, Flávio, estavam lá com o nosso querido Douglas e Silmara, eles elogiaram tanto você, Flávio, do trabalho de amor que vocês serviram tanto eles. Tantos amigos aí que estão aí agora, nessa manhã, né? Em especial, eu quero lembrar do meu querido amigo Paulo, né? Foi um paizão, ele me adotou em 1997, ele me convidou para morar na casa dele, Dona Marli, e ele me adotaram como filho. Eu era integral naquela época, um estagiário, um jovem faminto para pregar a palavra, faminto para anunciar a boa notícia e faminto pela comida suculenta da Dona Marli também, que me cuidou tanto carinho, me deu um quarto lá para morar com eles. Me senti super amado, sou muito agradecido, Dona Marli, seu Paulo, Paulinho, Mariana, Fernando, toda a família tão especial. Então, cada um de vocês, eu ficaria muito tempo aqui expressando tanta gratidão que eu tenho, todo o amor, né? O exemplo de servidão do Ivan, conhecendo mais o Alan essa semana, o exemplo de servidão dele, a entrega, a excelência, a preocupação, o zelo. Cada um de vocês tem uma história incrível com Deus, e isso é honroso demais, irmão, servir no reino de Deus, ter esse privilégio. Existe cerca de quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, e Deus escolheu a nós, que somos cristãos, e também escolheu você que está aí como amigo, participando, conhecendo a boa notícia, tendo o privilégio de estar nessa mensagem hoje de manhã, adorando a Deus. Como cantamos agora, que vida, né? Vamos escolher, que canção profunda, animadora, tocante. E eu me sinto muito honrado de ter esse privilégio, de Deus ter me escolhido, ter me dado essa família. Eu gostaria muito de compartilhar sobre isso. E algo que eu tenho pensado, eu tenho estudado esse livro de Max Lucado, chama Dias Melhores Virão. E me inspirou bastante. Eu até pensei nessa aula, depois que nós conversamos com
eu e Leandro, o que poderia compartilhar, qual dia eu conseguiria vir, e graças a Deus consegui hoje. E eu comecei então a trabalhar sobre isso. Dias melhores virão, né? Como em meio a toda a situação que nós vivemos hoje no planeta, poder ter dias melhores e essa esperança para que Deus faça os grandes milagres, né? E também uma alegria, o Salema, né, como o Leandrão lembrou, vivemos muitos anos juntos. Que bom ter você, a Carminha, aí o filhão, Salema, ouvindo a boa notícia. Eu aprendi muito com você, irmão, sua humildade, sua servidão, sua coragem. Esse cara da aeronáutica lá, um guerreiro incansável, vinha lá do extremo, quase chegando lá em Carapicuíba, freguesia do Ó no extremo para poder adorar a Deus, super fiel, super amoroso. Ver toda a história que cada um de vocês tem no meu coração, tantos anos, é emocionante. E eu quero falar então sobre isso, dias melhores virão. Eu gostaria que pudéssemos orar então ao nosso Deus agora, e vamos ler uma escritura no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que alegria estarmos com saúde e vida nessa manhã. Muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor criou e podemos agora estar na Tua santa presença. Mesmo usando, Pai, toda a tecnologia, não estando fisicamente unidos como nós gostaríamos, mas o Senhor nos dá a oportunidade de viver uma geração tecnológica, ter os aparelhos que nos unem, e o Senhor usa tudo para a sua glória, Pai. Tudo para nos unir em amor, tudo para nos ajudar a sermos mais como Cristo. E como o Senhor nos ama, Pai. Nos sentimos muito honrados essa manhã de estarmos respirando sem nenhum aparelho. Oramos por que o Senhor cure essa situação da pandemia na cidade, que muitas pessoas aumentem sua fé, Deus, e confiança e dependência no Senhor, porque só o Senhor tem o controle da vida, Pai. Oramos gratos para o Senhor nos dar a oportunidade de passar esse tempo juntos agora, adorando o Teu santo nome, e tudo isso graças ao que você nos lembrou. Jesus chorou em amor, deu a vida, sacrificou tudo para nos dar esperança de um dia estarmos com o Senhor no céu. E é isso que nós queremos agradecer ao Senhor, o seu imenso amor por nós, e que o Senhor nos direcione agora, que o Teu Espírito, Pai, toque cada coração, cada um de nós, para nos convertermos ao Senhor e entregarmos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Oramos graças por tudo que o Senhor tem feito pela região norte, pela servidão do Leandro e Simone, todo o trabalho de amor dos diáconos, cada líder de igreja em casa, cada irmão que tem servido para espalhar as boas notícias de amor, e que mais uma vez agora a Tua palavra toque nossos corações e saiamos daqui muito mais animados, cheios de esperança, que dias melhores virão. Oramos muito grato, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dias melhores virão. É isso que eu gostaria de poder expressar, então. E minha auxiliar técnica aqui, a Carolina Sayori. Obrigado, filha, por ter me ajudado a preparar. Sem você, seria impossível. Eu e o Leandrão somos da época dos dinossauros, nem existia quase computador quando nós vivíamos. Era o tete a tete. Mas essa geração hoje, elas são tão hábil para poder cuidar. Então, muito obrigado por ter servido, ter preparado toda essa maneira aí. Dias melhores virão. Então vamos ler então aqui a primeira escritura em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 3 e 4, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Sabe, uma das convicções fantásticas que Deus me ajudou desde a minha início da vida cristã é que eu só estou vivo e só existo porque Jesus, no plano perfeito de Deus, veio nessa terra como homem-deus para nos dar esperança. E João traz exatamente isso no início do Evangelho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele fala, sem ele, nada existiria. E como Gênesis 1 fala que a terra era vazia, não tinha nada. Mas Deus é tão generoso, tão bondoso, tão amoroso, que ele dividiu a sua glória, dividiu a sua criação e nos fez a sua imagem e semelhança. Sabe, eu sou muito honrado de ter tido o privilégio
Eu nasci dia 2/10/1972, aí na Zona Norte, ali na Júlio Bono, no Hospital Santo Antônio. Em 1993, eu fui evangelizado também na Zona Norte, dentro de um ônibus. O Clécio estava tendo uma saída com uma cristã, e ele viu eu lendo um livro espiritual, e ele me convidou para um bate-papo bíblico, e eu falei, de Deus, nossa, de Deus muito me interessa. Desde então, começou a minha jornada em busca a Deus. Mas, infelizmente, nesse período eu não me converti. Em 93 eu estudei a Bíblia, me acovardei. Mas é incrível como Deus trabalha. Todas as coisas feitas pelo seu plano. Meu pai teve câncer no ano seguinte, 94. E eu estava bem quebrantado com toda a dor do meu pai, vendo ele passando esse momento difícil. E eu lembrei de Deus. Num dos dias difíceis que o médico falou que talvez meu pai não conseguisse mais suportar a dor, talvez viria a morrer naquela noite. E na época eu havia conhecido a igreja, lá onde era ali na São Joaquim. E o hospital que eu estava era bem próximo ali na Vergueiro. E o que aconteceu? Quando amanheceu, meu pai estava vivo, eu falei, eu preciso fazer algo. E eu fui buscar a ajuda de Deus. Fui lá na São Joaquim, na frente de onde era o local, e fiz uma prece a Deus, para que Deus nos ajudasse. E sabe, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, mas há um poder muito grande nessa criação de Deus. O Espírito Santo de Deus age com muito poder nessa terra. E depois de eu ter feito essa prece, falei para o meu pai que tinha buscado ajuda, e até meu pai falou, talvez eles possam realmente nos ajudar nesse momento difícil. Porque nós tínhamos aprendido da Bíblia quando eu estudei. E eu tinha muitas convicções, mas meu coração estava muito orgulhoso e duro. Eu não me quebrantei diante da palavra. E sabe o que aconteceu? Voltando de uns dias do tratamento do meu pai passou muito mal ali na Zona Norte, frente do Carandiru. E eu fui obrigado a parar ali na frente do presídio. E eu estava lá aflito, talvez pensando, meu pai poderia morrer ali do meu lado. Ele estava bem debilitado. E eu estou ali no volante, tentando fazer algo que não cabia a mim. Eu não tinha poder nenhum para ajudar meu pai. E eu sofrendo junto com ele, decidi então sair do carro, e paramos o carro, ele ficou ali tendo as reações químicas do que ele estava fazendo o tratamento, e várias pessoas passando ali na calçada. E uma delas, de maneira generosa, volta e pergunta, ei, amigo, vocês estão precisando de ajuda? Sabe quem era essa pessoa? Era o mesmo homem de Deus, o Clécio, que havia me convidado há 1 ano e 7 meses atrás. O Espírito de Deus o guiou. E sabe, incrível, depois falando com ele, ele falou, eu estava orando para encontrar alguém que estava buscando a Deus. E dessa vez eu estava realmente com o coração quebrantado buscando a Deus. E sabe, os dias melhores virão para muita gente ainda esse ano, porque muitas pessoas também estão buscando a Deus. Então eu estudei a Bíblia, depois de 5 dias eu fui batizado. E foi incrível receber esse amor e ver a maneira bondosa de Deus me atraindo. Todas as coisas estão no controle da soberania de Deus. Tudo vai acontecer no desenho e no sonho de Deus. E vocês vão ver agora algumas coisas que eu vou expressar desde essa data de 95, como eu era. Então lá, quando eu era um jovem de 15 anos na minha formatura, eu sou aquele garoto do meio ali, totalmente perdido, sem nenhuma expectativa. Eu estava quase alcoolizado ali nessa festa. Os meus melhores amigos, o André e o Gilmar, sem nenhuma esperança para o futuro do que seria a minha vida. Mas na bondade de Deus, eu comecei então a me tornar esse garoto bonito aos meus 19 anos. E lá estava eu com esses cabelos longos, na formatura da minha irmã, e na foto da esquerda eu estou dando uma aula de como dançar valsa. E o casal lá atrás está bem interessado em aprender como dançar uma valsa com excelência com a sua irmã na formatura escolar. Eu arrasei essa noite. E esse era eu, um jovem que sonhava com alegria, sonhava em espalhar boas coisas, mas que não tinha nenhum dos bons valores do que eu aprendi hoje com Cristo. Então, se você está sem esperança, que dias melhores virão, eu trouxe essas fotos para inspirar você. Para Deus, nada é impossível. Ele pode transformar qualquer pessoa, pode transformar qualquer vida,
pode fazer qualquer diferença em qualquer coração que se entrega a obedecer a sua palavra. E sabe, usando esse cabelo comprido, quando eu me tornei cristão, como o Leandro lembrou aí, ele teve uma sabedoria enorme, falou, esse menino é muito bonito, vamos colocar ele no coral para chamar atenção, adorar a Deus, ser uma inspiração. Imagina essa loucura lá na frente do púlpito, adorando a Deus. E eu agora aprendendo a ser um novo menino, então, homem de Deus, eu decido, então, humildemente falar, Leandro, eu vou lá fazer um bem-vindo, né? O que você acha do meu cabelo comprido? É melhor eu amarrar o cabelo ou me deixar solto? E o Leandro, aquele jeitão tão amoroso, tão sábio, tão gentil, ele falou, sabe, tem uma ideia, põe bobs, pega aqueles bobs, amarra um monte de bobs assim no seu cabelo, vai ficar maneiro. A galera vai ficar super animada de ver você de bobs lá na frente. Falei, ô Leandrão, hein? Todo humilde aqui pedindo um conselho, e você faz isso comigo. Mas eu amo vocês, irmão. Você é meu herói. Mas dias melhores sempre estão por vir. E logo em seguida, então, em 95, como eu falei, dia 25 de 5 de 1995, eu tomo a decisão de ser um cristão, ser batizado. E aí começa essa nova fase da minha vida. E vamos ler, então, essa escritura em Jeremias 29, que vai trazer um desenho sobre essa nova fase da minha vida. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vocês vão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, essa é uma das escrituras mais perfeitas das promessas de Deus na minha vida. Deus tem os melhores planos, os melhores dias que qualquer ser humano pode ver nessa terra, na breve e curta vida que temos. Não há nada e nenhum outro plano que seja melhor do que o de Deus para cada um de nós. Tudo que Deus faz é com muita perfeição, com muita excelência, com muito amor. Então a minha vida começa agora, então, nesse novo princípio como um cristão. Como o Leandro falou, eu tive inúmeras vitórias espirituais. Nos primeiros cultos que eu fui, eu evangelizei tantos amigos que eu conhecia. Eu tive 17 amigos num culto. Foi emocionante poder ter as pessoas ouvindo a boa notícia. Eu que espalhava coisas que não eram boas antes, agora espalhando os planos perfeitos de Deus, podendo fazer as coisas que iriam prosperar. E a sua bondade perfeita, então, Deus permite isso. Então, em 95 eu me converto, me torno um discípulo, e logo em seguida, Deus me chama a um compromisso de assumir responsabilidades. E eu não tinha muita maturidade. E Leandro, um homem de fé, cheio de visão, junto com os irmãos Zona Norte, me convida então para cuidar de um grupo. E aí eu fico tão animado para cuidar desse grupo, eu decido então fazer as 7 tranças de Sansão e eu corto o meu cabelo. Para aquele poder antigo não mais me atrapalhar. Agora eu era um novo homem de Deus. E aí em seguida, passaram-se algum período, o Leandro teve que ir embora e eu fiquei lá na Zona Norte ainda até 97. Em 97, então, eu fui convidado para ir para a igreja de Guarulhos. No finalzinho dela, em 98, depois fui para Diadema. Em 99, eu fui para a Zona Sul, lá no Jabaquara. E a minha felicidade no ano 2000, dos planos perfeitos de Deus, acontece isso. 31/12/1999, eu peço, então, minha querida Regina Lick em namoro, e ela diz sim! Foi demais! Foi muita fé. Incrível a bondade de Deus. E logo em seguida, passando alguns períodos ali de quase 2 anos, 5/12/2002, olha o milagre que acontece. Eu me caso! Estou cheio de amor e uma nova vida. Começa então a perceber os planos perfeitos de Deus. E como se a bondade de Deus não bastasse, dia 5/7/2005, eu sou presenteado com essa coisa linda que Deus nos dá. Carolina Sayuri, ela nasce.
cheia de vida, cheia de saúde. E os melhores planos de Deus continuam vivos. E o tempo vai passando. Então agora, dia 30/7/2020, olha o que acontece. A Carolina Sayuri é batizada com 15 anos de idade. Se torna agora uma cristã. Nossa família, como diz Josué, serve ao Senhor agora, completa. E nossa alegria dessa bondade de Deus nos dá tanta esperança que Deus tem os melhores planos para cada um de nós, para cada família, para cada pessoa que decide, como Jeremias expressa, buscá-lo, orar a Ele, estar de todo o coração. Sabe, irmãos da Zona Norte, vocês são heróis. Vocês têm passado por tantos desafios. Desde quando eu saí daí, desde quando surgiu Zona Norte. E eu até estava falando com a Regina e ela lembrou. Ela foi batizada também em 93 aí na Zona Norte. Junto com a Thaís Neves, todo aquele pessoal das antigas. E sabe, vocês têm perseverado com a Lapa, têm perseverado com a Rua Cleia, têm perseverado todo o contexto quando nós nos unimos na Barra Funda. E é nítido ver que vocês continuam perseverando e confiantes nos planos de Deus, agora aí com a região norte, nessa nova fase. É fantástico ver que Deus são perfeitos, que os planos de Deus são prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu sou prova viva disso, vocês são prova viva disso. Eu lembro o sonho do Wagner e da Carla, tanto querendo ter um bebê, ter um filho na família. E hoje a Alissa está aí, com ele lá, curtindo a vida. O Carlos queria tanto se casar. Hoje ele tem a Nalva e suas filhas. Seu Antônio e Dona Neuza estão juntos aí, perseverando tantos anos. Que alegria. Ver cada um de vocês tem uma história dessa promessa dos dias melhores iriam vir e chegaram realmente. Que haja sempre essa gratidão da lembrança, de onde Deus nos tirou, o que Deus nos perdoou, e o que Deus tem feito, e no que Ele fará no nosso futuro próximo, para as grandes coisas que Ele quer realizar. Mas sabe, Jesus falou que nesse mundo, enquanto nós vivemos, nós teremos aflições. Eu queria ler essa escritura então de Tiago, para entrarmos na segunda parte do que eu quero falar agora. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Essa escritura demonstra para mim profundamente a soberania de Deus. Nenhum de nós consegue imaginar o que vai acontecer daqui segundos da nossa vida, minutos da nossa vida, dias. Podemos fazer vários planos e temos vários sonhos, mas ninguém tem o controle. Então isso me dá muita humildade de como o Alan compartilhou do que vai ser o futuro do país com o governo, do que vai ser o futuro do país nessa questão da pandemia. E mesmo em meio a todos esses desafios, tendo essa segurança, para a nossa família particularmente, foi um dos melhores anos que temos vivido. Além da salvação da Carol, o nosso grupo, Deus tem abençoado muito, com inúmeros batismos, várias pessoas voltando ao convívio. Deus tem sido muito bondoso para salvar o perdido, para ajudar as pessoas a voltarem, a terem essa segurança. Porque, como ele diz aqui, nós temos essa humildade. Se nós estivermos vivos, se Deus permitir, porque nós não sabemos como será a nossa vida amanhã. Somos uma neblina passageira. Sabe, cada um de nós temos um privilégio enorme de que ele diz aqui. Estamos vivos agora. Todos nós estamos vivos. Estamos respirando o ar gratuito que Deus nos dá. Temos um lar, temos uma tecnologia acessível. E ainda há coisas melhores que Deus quer nos oferecer. E a única maneira disso acontecer, que eu quero encorajar os nossos corações na escritura de Romanos 10. Como então ter essa segurança para os dias melhores? Nós precisamos viver pela fé. E como viver pela fé com essa segurança? É exatamente o que Romanos 10 diz aqui, ó.
Consequentemente, a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sabe, cada um de nós, algum dia, fomos muito tocados por isso. Alguém nos convidou, alguém falou da Bíblia, alguém gastou o seu tempo, alguém orou conosco, alguém nos amou, nos serviu, nos carregou em seu braço forte, jejuou por nós, para criar fé em nosso coração. E hoje nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós temos essa nova vida. E essa é uma alegria enorme que Deus nos dá. Então a fé vem dessa maneira. Só que, para chegarmos então a essa fé e ter essa certeza de Hebreus 11, como diz aqui, ó, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Essa convicção é muito importante, irmãos. Em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, há uma tendência comum de ficarmos muito negativos sobre o futuro. Ficamos muito inseguros sobre o que vai acontecer. Mas Deus continua o mesmo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o todo-poderoso. Então, se nós andamos com Deus, não há dúvida que dias melhores virão. Mas sem fé, ele fala que é impossível agradarmos a Deus. E nós temos que ter essa prática em nossa fé, que é a certeza daquilo que você e eu estamos esperando. Você está com essa segurança que dias melhores vão vir na sua família, que as pessoas que você tem amado, servido e ajudado vão se converter. Deus vai trabalhar na economia do país, vai fazer os milagres que for necessário para sustentar o seu povo e seus filhos. Somos a imagem e semelhança dele. Mas ele fala que sem fé, nós não conseguimos fazer isso. Então, nesses dias melhores, meu maior encorajamento para cada um de nós é isso, que nossa fé aumente. E Jesus falou que nossa fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente. Então, não é tamanho da fé. O fato é, vamos ter fé. E como lemos em Romanos, a fé vem por ouvir a palavra. Então, por isso que nós sempre nos encorajamos muito para gastarmos tempo, doar nosso tempo, dar tudo que temos para passar tempos com Deus, para orar ao nosso Deus, como fizemos aqui nessa manhã, para cantar ao nosso Deus, para meditar nas Escrituras, lembrar das Escrituras, para orarmos juntos, um com o outro, orar junto com a família, sentar na mesa longe da tecnologia, um momento de buscar a Deus, ter as devocionais nos lares com as crianças, instruir os jovens, como o Tito fala, as mulheres mais maduras ensinarem as mulheres mais jovens, respeitarmos os idosos. Todo o princípio de construção vem pela fé. Mas começa com a nossa conduta individual como pessoa, em nosso trabalho, em nosso bairro onde moramos, em nossa vizinhança, em nossa conduta diária. Mas isso vem de Deus, como eu falei. E a maneira que tudo isso, como eu iniciei, e aqui está a resposta de como, então, temos essa força que não é nossa muitas vezes. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Cada um de nós olhamos e sabemos das nossas limitações. Mas vamos ler essa escritura aqui em Romanos, que vai nos ajudar a ter essa visão. Romanos capítulo 8, versículo 6 em diante, a Bíblia nos ensina. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Deus, ele não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos,
em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, essa escritura em Romanos, todo o capítulo, na verdade, é maravilhoso demais. E aqui Paulo, então ele fala e dá toda a direção da diferença que um cristão tem nesse mundo de trevas. A presença do Espírito Santo. Nós temos que lembrar todos os dias que nós temos isso. Quando nós temos o privilégio de praticar Mateus 28, quando alguém foi lá, nos apresentou, fez as perguntas, e nós reconhecemos que Jesus seria nosso Senhor, que a partir de agora nós estamos arrependidos, começaremos uma nova vida. Jesus prometeu, então você receberá o Espírito Santo de Deus. E lembre-se, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim da sua vida. O Espírito de Deus tem esse poder. O Espírito tem o poder de produzir qualidades que eu e você naturalmente não temos, para ter os dias melhores. O Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, humildade, domínio próprio. É o Espírito que nos motiva e nos dá ânimo para poder acordar em meio aos desafios, e da batalha e das lutas, para ler a Bíblia, para orar, para cantar louvores. É o Espírito que nos dá coragem para poder compartilhar e pregar a palavra. É o Espírito que nos ajuda a vencer nossos pecados. Ele fala que se o Espírito de Cristo está em vocês, o nosso corpo da carne está morto, mas o Espírito da justiça está vivo. E ele fala que esse mesmo Espírito, ele é tão poderoso que foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos. E fala que ele habita em nós. Olha que privilégio nós temos. Mas ele fala que nós precisamos deixar que o Espírito que habita em nós, seja ele o direcionador e o controlador da nossa vida. E não mais deixar que os desejos pecaminosos que continuam guerreando entre nós sejam nossos direcionadores. E sabe, uma das coisas mais desafiantes nesses 25 anos como cristão, mas é o que me salvou, que é o que Jesus falou: pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e venha comigo. Muitas vezes nós não temos naturalmente o desejo de fazer a vontade de Deus. Não é natural, da natureza humana, porque a nossa natureza humana é egoísta, é orgulhosa, é covarde, é pecaminosa. Mas quem vai dominar nosso coração deve ser o Espírito de Deus. E a pergunta que eu sempre falo: quem está dominando o meu coração nesses dias? O que está direcionando o meu coração nesses dias? Onde nós temos toda a liberdade. Muitos de nós estamos ficando bem isolados nessa questão da pandemia. E sem dúvida é certíssimo. Quem tem a limitação física, quem está no grupo de risco, tem que ter todo o zelo. Sua vida é preciosa, muitos sabem isso. Mas, se nós escolhemos não estar nas coisas de Deus, nas coisas que unem a igreja, em prol de que há uma pandemia, há uma situação que nós nos isolamos, ótimo. Todos estão vendo qual é o coração certo. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos outras coisas que não são espirituais, e nessas outras coisas a gente não se preocupa tanto com o mesmo zelo. Algo está errado em nosso coração. Porque a gente vê que nossa natureza humana, ela luta muitas vezes para se entregar. E nós não temos desculpa. Nós podemos superar. E ele fala, nós temos uma obrigação de não viver de acordo com a nossa natureza humana. Não é opcional para quem é um cristão. Sabe, para ter dias melhores, nós precisamos ser humildes. Para deixar o Espírito de Deus nos guiar. Para ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus muitas vezes. Para deixar que Deus fale aos nossos corações. Sabe, eu me lembro de uma das vezes aí na Zona Norte, eu morava ali no Alfredo Pujol. Eu estava voltando de estar com os irmãos e era quase 10 da noite, eu decidi então que eu tinha que fazer uma ligação para um cristão chamado Jamil. E na frente do prédio onde eu morava tinha um orelhão de concreto, aqueles antigos de ficha telefônica ainda. Se você é da minha época, você vai lembrar bem disso. E enquanto eu estava ali decidindo se eu ligava ou não,
Eu pensando, pô, se eu ligar para ele agora vai demorar muito. Não, amanhã cedo eu ligo. Não, mas talvez é urgente, eu preciso falar com ele agora. Mas é Deus falando muitas vezes ao nosso coração. E eu decido, então, não parar ali para ligar. Eu decido descansar, subir, já era mais de 10 horas. E eu estou lá me trocando para poder, então, me preparar para descansar. Em seguida de eu ter subido 2 ou 3 minutos, eu escuto um estrondo gigantesco lá na frente do prédio. E eu desço correndo para ver o que tinha acontecido. Um carro desgovernado, ele perdeu o controle, atravessou o freio do Pujol e enfiou dentro desse orelhão ao qual eu ia utilizar, há minutos antes que eu tinha pensado em parar e utilizar. Sabe, nós só estamos vivos porque Deus permite. Nós temos o cuidado de Deus sobre nós através do seu Espírito. O Espírito de Deus é poderoso e reina e cuida de nós. Nós precisamos ser sensíveis, irmãos e irmãs, para andar perto de Deus, amigos, para buscar a direção de Deus. Deus tem o melhor para nós, como lemos em Jeremias. E nós precisamos ter essa humildade para que tudo isso, então, aconteça. Porque nessa sequência aqui, desse outro versículo, olha o que a Bíblia diz em Romanos 8. Da mesma forma, o Espírito vem nos ajudar em nossa fraqueza, pois não sabemos nem como orar muitas vezes. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de nós, vontade de Deus sobre nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler até aqui, eu quero só falar um detalhe sobre esse ponto e terminar com o outro em seguida. Isso me encoraja demais. Quando eu descobri essa escritura, a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar, irmãos. Não sabemos muitas vezes como falar, e assim é quando estamos estudando a Bíblia. Alguém fala, olha aí, eu nem sei o que falar, eu nem sei como expressar. E a gente tem hoje várias maneiras de começar adorando, agradecendo, suplicando, mas a Bíblia fala que é o Espírito que intercede por nós, com gemidos inexpressíveis. Ele olha ali dentro do coração, ele sonda, ele conhece a intenção, porque o Espírito, ele fala, ele intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que Deus tem o melhor para cada um de nós. E nesse ano, quando tudo isso aconteceu, como eu falei, eu aprendi muito sobre essa segurança, que Deus me ama. Mas eu sou horrível, Deus me ama. Eu sou um pecador, Deus me ama. Eu não mudei muita coisa ainda, mas Deus me ama. E exatamente na sequência aqui do versículo, o versículo 31, 32, ele fala aqui, ó. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará de graça todas as coisas? A Bíblia está falando, você está entendendo bem? Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você. Sabe, Max Lucado, nessa parte do livro, ele fala, não, eu vou escrever de novo aqui, ó, lê em voz alta aí para você mesmo. Lê agora com a família aí. Deus é por nós. Ele fala, se Deus é por nós. Não, ele fala, repete novamente. Você tem que entender muito bem isso. Deus é por nós. Deus é por você. Deus é por mim. Ele fala, você não compreendeu? Lê de novo. Deus é por nós. E aí ele dá a prova na sequência, no versículo 32. Ele fala, ele não poupou dar o seu próprio filho na cruz. E todos nós conhecemos, e todo mundo já ouviu a história da cruz, do sacrifício, do amor, da entrega, da dedicação de Jesus para nos ajudar a conhecer esse amor. Aí ele fala, se ele não poupou fazer isso, se ele chorou como o Alcino lembrou, se ele derramou seu sangue, se ele decide deixar o céu para vir aqui na terra, deixar a riqueza do céu, da santidade, para sentir a nossa fraqueza, ele fala, ele não poupou o seu próprio filho, mas ele entregou por todos nós. Ele fala, como ele deu, não nos dará de graça todas as coisas. Essa segurança vem do Espírito de Deus, irmãos. Naturalmente, nós somos inseguros da nossa criação, da maneira que fomos lidados, onde nascemos, onde fomos criados. O mundo está
um caos na insegurança financeira do futuro. A Bíblia fala em Timóteo que temos o que comer, o que beber, deveríamos estar por isso, por demais satisfeitos. Mas há um anseio de querer preencher o vazio da vida com tantas coisas. E nossa geração hoje tem esse privilégio, tem acesso a muita coisa, mas nada disso preenche o vazio. Somos a geração que poderiam ser a mais feliz de atrativos, de coisas de diversão, mas é a estatística mais triste que temos. Sabe por quê? Porque o coração não tem aprendido sobre o amor de Cristo. O coração não tem buscado o direcionamento muitas vezes do Espírito. E facilmente conseguimos gastar 2, 3 horas na vida tecnológica, numa série, num vídeo, mas e buscando a palavra de Deus para fortalecer nossa fé. Nós fazemos isso. Você lembra o quanto Deus te ama todo dia para te encher de esperança? Você fica grato por ser escolhido. Você tem compaixão de ver as pessoas longe de Deus. Você sente misericórdia de ver as pessoas morrendo sem Deus. Sabe, não podemos deixar nosso coração se endurecer e nem perder a fé. Porque sem isso, nós não vamos chegar nunca a ter o que Deus falou, a poder agradá-lo. Então esse é meu desejo, que a gente possa aprender a ter dias melhores, como Deus promete, através da confiança, como Jeremias falou, em Deus, através da fé e sendo guiados pelo Espírito de Deus. E tudo isso, para a gente poder finalizar, esse é o propósito maior. Deus tem um sonho perfeito, o plano perfeito de Deus. É que o maior amor que a gente tem é dar a vida pelos seus amigos, como diz aqui em João 15, versículo 13. E ele fala, não adianta nada dizer que você tem fé se você não tem obras. A sua fé pode salvá-lo. A fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Sabe, Deus, então, na sua essência, ele teve que, então, fazer algo real. Ele teve que criar algo, não só de uma esperança que tomara que um dia chegue e aconteça. Então, Deus cria exatamente o que nós vamos ler agora. A esperança através de Cristo, que é o céu. E esse lugar maravilhoso é o que Deus quer oferecer para nós. Tem uma canção do Jota Quest que diz: dias melhores virão, dias melhores de paz, dias melhores de amor. Mas ele fala, no final, dias melhores para sempre. Sabe onde vai ser os dias melhores para sempre? Para a humanidade, para cada um que decide buscar a Deus, nesse lugar que nós vamos ler agora, em Apocalipse 21, que diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. Eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles. Ele será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora eu faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Sabe, é um privilégio poder ter essa esperança viva, que dias melhores para sempre virão. Não vai ser nessa terra, como eu falei. Jesus falou que nessa terra nós teremos aflições, mas quem perseverar até o fim será salvo, a Bíblia diz.
O meu desejo é que isso nos ajude, irmãos, a perseverarmos, a sermos humildes, como o Leandro falou, a buscar a ajuda dos amigos na parceria, a não se isolar, a não deixar que os interesses egoístas nos destruam, a construir mais amizades, a ter realmente mais tempos de orações com novas pessoas que ainda você e eu não conhecemos na própria igreja, com os próprios vizinhos onde moramos. Se você que está estudando a Bíblia, quero encorajar você a dar todo o seu coração para conhecer cada dia a Deus. Se você está tendo o privilégio de ouvir essa boa notícia, é hora de você tomar uma decisão, como ele fala. Aquele que ter essa vitória vai se tornar filho de Deus. E sabe qual é a maior vitória que nós temos todos os dias? Obedecer o que a Bíblia ensina. Confiar que a verdade absoluta da palavra de Deus tem esse poder para transformar a nossa vida. E dias melhores virão. Esse novo céu, esse lugar maravilhoso que a Bíblia promete. Meu maior sonho. Ter o privilégio de um dia estar lá, diante de Deus, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento. Aqui nessa terra não é o céu ainda. Aqui é um lugar difícil muitas vezes de viver. É um lugar de muita dor muitas vezes. De lembranças muito dolorosas também muitas vezes. Mas essa esperança desse lugar, dessa imagem que nós estamos vendo aí, dessa foto. E Jesus falou isso em João 14, que ele está preparando um lugar para nós. E sabe, se Deus fez esse universo em 6 dias e preparou com tanto zelo, tanta excelência, imagina o que está esperando a quem estiver lá um dia no céu, depois de 2020 anos. Você imagina o tamanho do esplendor que vai ser chegar lá no céu? É inimaginável. Apocalipse descreve as qualidades do céu de pérolas e especiarias que ninguém nem conhece aqui na terra. Tão incrível é esse plano perfeito de Deus para os dias melhores para sempre. Então vamos espalhar esse amor, espalhar essa boa notícia. Vamos perseverar, vamos lutar para mudar, vamos depender de Deus, confiança, fé e deixar o Espírito de Deus nos guiar. E nós vamos juntos compartilhar que dias melhores virão para cada um de nós. Muito obrigado, irmãos, por podermos passar esse tempo juntos. Era isso que eu queria dividir com vocês. Amo muito vocês, Zona Norte. Vamos avançar a boa notícia e perseverar até o fim.